Eu casei muito nova, né? Eu passei por algumas coisas que futuramente também vou poder estar falando melhor para vocês, mas o assunto aqui é sobre relacionamento abusivo. Há muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, a visão, a visão da igreja em relação a mulheres que sofriam agressão era: Deus vai mudar, Deus vai restaurar, aguenta. E eu entendi que esse peso que é colocado em nós, por causa da igreja mesmo, né? Não estou falando do evangelho, da igreja, né? Por causa da igreja, comunidade, da igreja, pessoas. A gente vai ficando tão corcunda, a gente vai carregando um peso tão grande que chega uma hora que Jesus tem que tirar a gente de alguns lugares, porque senão o final é extremamente dolorido para todos. E depois que acontece o pior, a frase é uma só. A palavra é uma só. Meu Deus, porque deixou chegar a esse ponto. Quando eu me casei, eu tive um ano de relacionamento ok, muito bom. Mas na minha primeira reclamação eu já levei um murro. E porque você casa com uma pessoa que você quer ter relacionamento, você quer ter liberdade para dizer não, você quer ter liberdade. Porém, a submissão que muitas vezes nós pregamos é que a mulher ela não pode ter voz ativa. Ela tem que estar 24 horas obedecendo ao que o seu cônjuge quer que ela faça. Eu trabalhava, eu sempre trabalhei, eu fui camelô, doméstica, eu nunca fiquei parada, eu não sei o que é não trabalhar na minha vida. Hoje eu sou cantora, mas eu trabalho, gente. Eu não só canto, eu também trabalho. E na minha primeira reclamação, chegando de um trabalho, né? Eu fui fazer uma reclamação e depois dessa reclamação, não sei se você mexe com a ira das pessoas. Também a gente tem que não sabe qual é o limite da ira de alguém, qual é o psicológico da pessoa. Porém, você tem que cuidar do seu. E quando você leva o seu primeiro murro, a reação de quem te agride é se arrepender em seguida, né? E quando a pessoa se arrepende em seguida, você acaba com as suas armas de defesa. Por quê? Também está escrito que você tem que perdoar. Também está escrito que você tem que suportar. Jesus sofreu, Jesus carregou a cruz, Jesus não abandonou, o casamento é um só, Deus abomina o divórcio, Deus... Então você acaba todas as armas que você tem de defesa para uma conversa, todas as armas que você tem de defesa para falar isso aqui não tá certo, acaba sendo tirada de você com pedido de desculpa. Porque é como se alguém jogasse uma pancada em cima de você, em seguida já te pedisse perdão, então você não tem tempo de criar uma resistência. Você não tem tempo de falar assim, ó, meu Deus, por que eu não tô... Isso aqui foi um momento. Mas infelizmente, quando você não se posiciona no primeiro tapa, quando você não se posiciona no primeiro, na primeira agressão, infelizmente você vai estar abrindo uma janela para as próximas agressões, para outras coisas. E se não bastasse, toda agressão física, ela antes vem de uma enxurrada de agressão moral e de agressão psicológica. Eu passei por uns anos, hoje eu posso falar, claro, não estou expondo nomes, ninguém, mas eu passei por isso, de agressão. Tive o meu pé quebrado, eu não precisava ter motivo. Não precisava ter motivo para levar um tapa na cara, do nada. E eu cheguei a fugir, né? Mas eu sempre ouvia, casamento é um só. E se você não restaurar o seu casamento... Só que você vai ficando tão cheia de coisas que os relacionamentos que você vai tendo, né? Porque aí você casa, você não vai aguentando outras coisas, você não vai, porque você já veio de um relacionamento que não tem blindagem para você. Porque quando você vai buscar socorro, na minha época, hoje não. Hoje as pessoas abriram mais a cabeça em relação à questão da agressão de mulheres evangélicas. Estou falando para mulheres evangélicas, embora exista ainda um grande número de pastores que não, você casou, você tem que aguentar até o fim. E por isso, eu fui me tornando uma pessoa muito rude comigo mesmo. Eu era uma pessoa que eu aguentava muita coisa. Hoje, a minha tolerância não chegou a zero, porque o Espírito Santo é aquele que vai nos moldando, né? O Espírito Santo é aquele que vai trabalhando na nossa vida e vai nos dando força. E eu, quando passei pelo divórcio, que foi litigioso, o divórcio litigioso é quando o juiz tem que assinar, é quando as partes não abrem mão e o juiz tem que assinar. Eu abri mão de tudo que eu tinha conquistado. Eu tinha uma casa, eu abri mão porque eu queria paz, porque eu queria sossego, porque eu não queria, eu abria mão de qualquer coisa. Ó, leva o que tem. Eu queria ficar livre, entendeu? Só que quando eu fiquei livre,
do relacionamento, isso aqui que eu quero chamar a tua atenção, e eu vou pedir para você compartilhar com outras pessoas, tá? Quando eu fiquei livre do relacionamento que me sufocava, que me batia, que me humilhava, que me deixava com a estima lá embaixo, que falava que eu era uma merda, que eu era uma porcaria, que eu era uma droga, que eu era feia, que ninguém ia olhar para mim. Para quem me segue, já ouviu dizer que eu tive depressão. Eu já tive depressão. Eu passei uns 3 anos da minha vida andando corcunda, eu cantava corcunda. Tem vídeos dos Gideões que eu era muito magra, eu era acabada, eu parecia que eu tinha 60 anos. Hoje eu tenho 50, parecia que eu era mais velha do que hoje, pelo peso da responsabilidade, não de um casamento frustrado, pelo peso da responsabilidade que a própria sociedade colocou em cima de mim, porque eu era uma mulher divorciada, eu não prestava. Essa frase que as próprias pastoras, algumas mulheres usavam em relação a mim, essa daí, eu chegava para cantar na igreja e eu sentia como se as pastoras fossem protegendo seus maridos, como se eu estivesse entrando lá para tomar o homem de alguém, enquanto eu estava precisando de um abraço de outras mulheres. Mas eu levantei a minha cabeça como se nada tivesse acontecendo e resolvi vencer as minhas guerras na presença de Deus. Eu resolvi lutar as minhas guerras sem apoio, sabe? Sem ninguém para dizer assim, olha, Deus vai te ajudar, Deus vai fazer, Deus vai... Porque isso há 30 anos atrás era muito pesado. Era muito pesado, tá? Era muito pesado. E graças a Deus o Senhor me sustentou. Eu consegui ficar grudada com a igreja, com Deus, com mesmo as pessoas me criticando e falando que eu estava errada. Eu levantei a minha cabeça e eu dizia, Deus, eu não posso ficar me justificando, eu não posso justificar. Então seja a minha justiça. Seja a minha justiça. A minha irmã que entrou aí, a Lita, acompanhou isso. E eu glorifico a Deus pela vida da minha irmã. Até ela quase já entrou no meio do nada. Era faca no pescoço, era coisa que ninguém sabe. A Célia já me salvou de um enforcamento, tá? Hoje fala assim, por que você tá falando que você não tem medo? Hoje eu não tenho medo. Hoje eu não tenho medo, mas eu já tive medo de ameaça. As pessoas perguntam, por que você não gosta do CD? Vai acontecer, não é que eu não gosto. Eu gravei o CD Vai Acontecer debaixo de muita ameaça. Eu vou te pegar, eu vou onde você tá, eu sei qual é o endereço da igreja que você tá, eu vou te esfaquear, Então eu vivi muito isso e hoje é a sua palavra contra tudo que aconteceu, mas hoje eu já passei, entendeu? Só que os traumas que você carrega para futuro relacionamento é tão grande que você acaba sendo uma pessoa intolerante. Eu já ouvi as pessoas dizer, essa daí é a Gretchen do gospel, essa aí já casou não sei quantas vezes, pastores desmarcaram a agenda comigo, né? Então eu tive muito, não é preconceito, é uma carga que foi colocada sobre a minha cabeça. Por que eu tô falando agora? Nós tivemos uma cantora que acabou sendo morta e agora surgiram várias conversas sobre a moral, sobre tudo que envolve ela depois que a pessoa morre. Mas não interessa, nada justifica, tá? Nada justifica. Então, quando eu passei por isso, eu não tive ninguém para falar assim, Vanilda, faz um acompanhamento psicológico. Vanilda, não, eu tive uma enxurrada e até hoje, um grupo, até hoje uma boa parte, aliás, uma grande parte, vou falar para vocês, uma grande parte ainda tem muito preconceito. E eu já falei para vocês, eu não casei para me separar, nunca, não queria ter me separado a primeira vez, não queria ter me separado nenhuma vez, eu queria ter lutado pelos relacionamentos, eu queria ter lutado pela minha vida, só que aí as coisas vão seguindo. O que você quer? Você apanhava. Você tem que estar feliz, que pelo menos eu não te bato. O que você quer? Você era agredida, eu pelo menos... Então, as coisas vão sendo trazidas pelas pessoas. Você deveria valorizar. Estava no outro relacionamento, apanhava. Agora só porque fez isso, só porque fez aquilo. O problema não é o que você quer, tá? O problema não é o que você quer para a sua vida sentimental. O problema é o que os traumas vieram trazendo na sua vida. E você demora muito para entender que você precisa de terapia. Você demora muito para entender que você tem uma vida para cuidar, que você tem uma alma para dar conta para Deus. E hoje, graças a Deus, a igreja entendeu que é impossível manter um casamento onde há agressões físicas, verbais, psicológicas, onde há um peso muito grande. Eu fico olhando algumas irmãs que casaram, tiveram a felicidade de casar bem, o seu marido é calmo, o seu marido é uma bênção. E aí é fácil para você pegar o púlpito, né, o seu microfone, ou seja lá quem for, e colocar todo o peso de um relacionamento em cima de outras mulheres, né? Porque o seu casamento é desse jeito, então você não para
né? E às vezes a gente enche a boca para dizer, estou casada há não sei quantos anos com o mesmo homem. Enquanto você poderia dizer assim, nosso casamento, graças a Deus, está indo para os seus 40 anos, não é fácil, os 30 anos, não. Como se você fosse a heroína do relacionamento. Como se você fosse a santa e bendita entre as mulheres. Eu já vi mulheres casadas há mais de 40 anos que apanharam a vida toda. Mas elas decidiram, por amor à obra, por amor a Deus, se submeter a toda essa agressão, a toda essa humilhação, para que as pessoas não falassem dela. Para que as pessoas não dissessem para ela, ó, você desviou, você é uma divorciada. Ninguém quer carregar esse título. Ninguém quer carregar isso, o divórcio. E para isso, mulheres estão se anulando. Outras mulheres, porque não têm coragem de ir atrás de um outro meio de sobrevivência, são dependentes emocionais, são dependentes. Eu não era dependente financeira, gente. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui provedora, que não seria, se fosse pela Bíblia, eu não teria que ser a provedora. Mas eu sempre fui a provedora na minha vida, na minha casa e na vida dos meus filhos. Eu nunca soube que ia falar assim, ó, esse mês, deita, ergue as suas pernas aí, que deixa que eu vou pagar sua água, vou pagar sua luz. Eu estive 3 meses escondida na casa do pastor Napoleão com a Virgínia na época. Saí andando escondida com a minha filha, coisa que ninguém ficou sabendo. Chorava, estava num lugar, se escondia, estava em outro lugar, se escondia. E eu falo, mulheres, existe o princípio da oração, existe buscar a Deus. Eu acredito em libertação, eu acredito no trabalhar de Deus. Mas se você for agredida e você perdoar a primeira vez, eu tenho uma péssima notícia para te dar nessa manhã. Eu tenho algo muito triste para te falar. Você vai ser refém de agressão o resto da sua vida. Não aceite nem a primeira. Não caia nessa. Não aceite desculpa. Te agrediu. Se posicione. Se posicione. Porque você vai ser refém de agressão. Porque lá de vez em quando a ira vai se manifestar e você vai ser um retrato de perdão todas as vezes. Você vai ser um retrato de submissão quanto a essa ação maligna para te deixar sempre presa a esse relacionamento. Eu ia cantar na igreja, às vezes eu estava toda quebrada, mas eu ia cantar e quando eu ia me abrir com alguém, irmã, vamos orar, não abra mão do teu casamento, não abra mão do seu relacionamento, não faça isso, não faça aquilo. Mas hoje, eu vejo que quando Deus fala dessa aliança que a gente tem com o cônjuge, eu acho que não engloba só a agressão física, mas a agressão moral. Porque a mulher sempre tem, e outras mulheres falam, você tem que perdoar, você tem, o seu casamento acabou porque você não comprava lingerie, o seu casamento acabou porque você não foi sábia. Entenda, a mulher sábia edifica a sua casa. Porque se você não estiver edificada, se você não tiver a sua casa sobre a rocha, você não vai sustentar nada. Você não vai aguentar casamento, você não vai aguentar criar filho, você não vai ter estrutura emocional. É por isso que você tem que firmar a sua casa espiritual na rocha. Tá? Mulheres que chegavam para mim viraram a cara. Mulheres que viraram a cara. E aí desmarcaram. Quantos congressos eu fiquei sabendo? Eu chegava para cantar, a líder batia o pé e dizia, eu quero trazer uma Vanildo que Deus mandou trazer. E depois eu ficava sabendo, sabia, irmã, que muitas não queriam que você viesse porque você é divorciada. Aquilo era como se fosse uma facada em mim, porque nunca ninguém chegou para mim para falar assim, por que você divorciou? Por que você casou de novo? Por que você não tem essa pergunta? Tenho apenas porque você se divorciou. Hoje eu tenho 50 anos, eu já superei muita coisa, tá? Eu já passei dores de madrugada, chorando e falando assim, Deus, será que eu fui chamada para viver isso? Eu fui chamada, são as escolhas. Ninguém escolhe um agressor, uma pessoa para bater em você, para casar. Ninguém escolhe. E namoro, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Você não orou? Orou. Você não buscou? Buscou. Você não escolheu? Não deu para ver, não. Tem gente que quando namora esconde tanto e quando você vai descobrir quem é a pessoa, você já está tão ilhada, você está tão envolvida em todas as situações porque envolve família, envolve igreja. Já aconteceu uma coisa comigo que eu vou contar para vocês, de uma grande igreja, não vou falar o nome, que eu fui traída por uma pessoa e a pessoa foi cantar no meu lugar. Desmarcaram comigo. Isso aqui é muito polêmico, mas eu não vou falar quem é. Desmarcaram a agenda comigo por causa do divórcio e levaram a pessoa que tinha me traído para cantar no meu lugar. Será que a gente tem o espírito, a gente tem o dom de discernir as coisas? Então, eu deixo aqui para vocês, mulheres principalmente e homens também. Se vocês, existem homens que são agredidos, lógico, não vou descartar, mas eu tô falando
de relacionamento e não tô incentivando ninguém a se divorciar. Não tô incentivando, eu não levanto bandeira do divórcio, não levanto, ninguém vai me ver aqui levantando bandeira do divórcio agora. Se tiver agressão, não fique, não fique. Não vai mudar, não vai mudar. Você vai fazer campanha 8, 10 anos e não vai mudar. Porque depende muito do caráter, da ira, do momento da pessoa. E se ela te agredir uma vez e você perdoar, vai ser pior ainda, tá? Porque todas as vezes você vai ser obrigado a dizer, tá bom, eu te perdoo. Tá bom, tá perdoado. Não se trata de perdão, se trata de posicionamento. E se você é menina dos olhos de Deus, se você é vaso que Deus escolheu, se posicione sim, para que depois as pessoas não falem assim, era tão boa, poderia ter saído, poderia ter fugido, não precisava ter aceitado. Só depois que você morrer que vão falar, tá? Só depois que você morrer que vão falar para você, era tão boa, era tão decente, era tão isso, era tão aquilo. Depois que você perder a sua vida, tá? Depois que você perder a sua vida. Então hoje, eu posso falar abertamente, muitas pessoas, sempre eles falaram mal, mas nunca chegaram para mim para saber por que eu estava tomando aquela atitude. Né? Porque se você é tão louco, se você é tão safado e sem vergonha, se você não tem caráter, por que você permanece dando testemunho daquilo que você foi chamado? Eu sempre soube entrar e sair das minhas agendas, sempre procurei não dar mau testemunho nos eventos que eu vou, já por causa disso. Porque além do peso que me era colocado pelo título de divorciada, eu tinha um compromisso com Deus e eu sempre tive que andar pisando em muitos ovos. Por causa das pessoas, conforme o que eu falava, roupa, conforme eu me direcionava, o meu posicionamento. E eu resolvi renunciar a muitas coisas por amor a Deus, para dizer que eu tomei uma decisão que para mim foi a mais certa que eu fiz na minha vida. Então hoje eu vou falar para vocês, eu tive agressão psicológica sobre o meu corpo, sobre a minha aparência. E isso daí, gente, existem mulheres que são maravilhosas, que são lindas, mas a palavra que ela escuta todos os dias, quem vai querer você? Você é uma imprestável, você é uma inútil. Olha pro seu corpo, olha para esse seio, olha para esse peito, olha para essa bunda, olha para esse corpo. E você vai vivendo tanto aquilo que você acaba se tornando dentro de si primeiro aquilo que você está ouvindo e depois você passa para fora, para o exterior. Acha uns vídeos meus aí, lá de trás. Dá uma olhada. Lá não era humildade, era sofrimento. Tem muita humildade sendo confundida com sofrimento e sofrimento confundido com humildade. Um coração humilde é reconhecimento que nada temos senão pela graça de Deus, pelo amor de Deus e pelo investimento de Cristo, tá? Sofrimento é quando a gente tem uma aparência que agrada as pessoas, tem uma aparência que as pessoas olham e falam assim, ó, essa é humilde. Tem muita gente sendo confundida, essa humildade não é humildade, essa humildade muitas vezes é sofrimento sem lugar de fala. Sofrimento sem poder de desabafo. Sofrimento porque está aguentando calado. Porque se tomar uma posição, vai ser discriminado pela família, vai ser discriminado pela igreja, vai ser discriminado pela sociedade, vai ser discriminado por você mesmo, porque você mesmo se discrimina. Você fala, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não sou serva de Deus igual a fulana, que está casada há mais não sei quantos anos. Eu não lutei pelo meu casamento, eu não fui a mulher sábia, eu sou a louca que destruiu a casa. Mulheres, parem. Não deixe que essa frase, que esse versículo isolado, sem saber, a mulher sábia edifica a sua casa, esteja edificada na palavra de Deus. Se edifique em Cristo, que é a nossa rocha. Faça a sua casa, construa a sua casa sobre a rocha. E eu profetizo que você chegue nos seus 50, com esse rosto renovado, apesar de tanto sofrimento. Hoje você passaria? Não. Se você sofreu uma agressão, você... Não fico. Você virou intolerante? Não também. Eu vou analisar. Vale a pena? Vale. Não vale a pena? Então eu não quero. Não vou ser radical na minha vida. Eu nunca fui radical. Você já perdoou traição? Já. Você já perdoou coisas que você poderia ter tomado outro posicionamento? Já. Eu já fiz isso. Mas não quer dizer que eu vou ficar fazendo isso o resto da minha vida. Entendeu? Então nessa manhã eu entrei para falar sério. Eu entrei para te dar um conselho. Você é serva do Deus vivo. Você é alguém que Deus investiu em você. Não aceite menos que isso. Eu não estou falando para qualquer coisa você chutar as pessoas. Não é isso, gente. Orar e lutar pelo casamento é coisa de comportamento, é coisa de dificuldade. Estou com dificuldade aqui, estou passando por um inverno, estou passando por uma frieza, estou passando por uma depressão, eu estou passando por essa tristeza.
Você vai ter que lutar pelo teu casamento, sim. Você tem que lutar junto, me ajuda. Você tem que se posicionar. Claro que você tem. Eu tô falando de mulheres que vivem num relacionamento abusivo, onde ela não tem liberdade nem para falar assim, olha, eu não gosto disso. Não gosto, tu é minha mulher, tu vai ter que aceitar. Não. Se você é casado com alguém que você tem liberdade de discutir, não existe casamento sem discussão, gente. Não tô falando de briga, de discussão. Não existe casamento sem discussão, tá? Eu vou falar pra você assim, ó. Não existe casamento onde você discorda, onde você discute, onde você grita, o outro grita, você fala, eu não quero, você vai. Não existe. Eu não tô falando dessa discussão. Eu não tô falando desse relacionamento. Eu não quero, eu sou ciumenta. Não tô falando disso. Eu tô falando de abusos, onde só uma parte te oprime, onde você não tem liberdade de chegar e falar assim, eu não tô gostando disso, eu não gosto disso pra minha vida. Eu tô falando desse tipo de relacionamento, tá? Então, hoje, eu tenho liberdade pra falar. Não me arrependo de ter saído de relacionamentos abusivos que me fizeram mal, que quase me mataram fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, tá? Eu não tô falando de convivência com pessoas, eu tô falando de você, tá? Da sua vida. Então eu deixo aqui pra vocês essa live, eu não vou excluir essa live, eu vou deixar aqui pra vocês, mulheres, escapem pela vida de vocês, tá? Não perdoe a primeira agressão. Se você perdoar a primeira agressão, tá? Você vai ficar sendo agredido o resto da sua vida. Ah, Vanilda, você fala, mas o meu marido me batia, eu fiz uma campanha de oração e ele parou de me bater. Amém, irmã. Amém. Você é uma exceção. Tá bom? Hoje é uma exceção. Mas que o Senhor venha te guardar, venha nos guardar e você seja menos opressora. Vou falar agora para as mulheres. Se você casou bem, se você tem um casamento abençoado, se você tem um marido que te entende, que te ama, que cuida de você, zele pelo teu casamento. Cuide do teu casamento sem ostentar o seu casamento. Há um versículo que diz assim na Bíblia, levantai vós mulheres que estáis em repouso, e vós que estáis tão seguras, ouvi a minha voz. Às vezes nós queremos mostrar o que temos como se fosse um troféu, eu tenho e você não tem. Mas eu vou falar pra você, cuida do teu casamento, faça de tudo pra dar certo. Mas agressão, amados, eu vou deixar isso aí pra você analisar bem. Isso aqui é a minha vida, tá? É a minha vida. Vanilda, você tá aconselhando as mulheres a ir embora de casa? Apanhou, vai embora. Levou tapa na cara? Vai embora. Teve o pé quebrado? Vai embora. Teve um chute na bunda? Não tô falando de chute, de ai, me trocou, não. Vai embora. Jogaram qualquer coisa em você? Vai embora. Pegaram faca pra te ameaçar? Vai embora. Ah, mas o que vão falar de mim? Vai embora. Ah, mas o que a igreja vai falar de mim? Vá embora. Vai embora. Tá? Então eu deixo aqui o meu conselho, a minha vida e tudo que eu passei. E hoje, amados, com 50 anos eu falo, eu poderia ter evitado. Se eu tivesse pelo menos alguém para me aconselhar, me ajudar, me abrigar, se eu não fosse tão linchada por algumas pessoas da própria igreja ou da sociedade ou seja lá o que for, tá bom? Eu vou deixar isso aqui para vocês nesta manhã. Mulher, vá viver a tua vida. Ah, mas eu não sei, vá trabalhar, vá buscar suas coisas e Deus vai te dar uma estratégia de livramento. Vanilda, e hoje? Se acontecer qualquer coisa comigo, amados, o meu posicionamento vai ser o mesmo, tá? Porque a gente não conhece as pessoas direito. A gente ora, a gente pede, a gente busca. Cada um tem uma reação mediante as situações da vida. Então hoje eu entrei para falar de agressividade, de abuso, de agressão em todos os sentidos, tá? Não há agressão. Eu sou uma mulher que passei por muitos anos agredida. Sobrevivi. Posso cantar esse louvor? Sobrevivi adorando. Sobrevivi exaltando. E detalhe, as pessoas que sabiam, que eram próximas a mim, que viam, muitas delas também me discriminaram quando eu me divorciei. Elas conheciam a minha vida e mesmo assim falaram mal de mim, tentaram me difamar, tentaram, um monte de coisa, mas isso é normal. Mas eu tô viva para a glória de Deus. Não sei quantos anos vou viver ainda, mas eu cheguei na fase que eu posso dizer, eu sobrevivi porque Deus me sustentou. Sobrevivi porque Deus me deu graça. Eu não fui forte a vida inteira, mas eu me desabava no lugar certo, tá bom?
Deus abençoe vocês e que essa manhã seja uma manhã de libertação na tua vida. Porque quando a gente fala de libertação, a gente só pensa em gente endemoniada, em gente viciada. Mas eu profetizo libertação para você que é espancada todos os dias, fisicamente, moralmente, verbalmente, tudo quanto é mente aí, tá? Seja liberta em nome de Jesus, tá? Que o Senhor te encha de graça, te encha de força e que você chegue na minha idade dizendo: o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou. Aproveita porque hoje a igreja já entendeu, a sociedade já entendeu que a gente precisa muitas vezes escapar pela nossa vida. Grande beijo da Vanilda Bordieri, falando sério com vocês.